Olá a todos. Vamos continuar a nossa conversa a respeito de Jung e astrologia. No vídeo passado, nós falamos sobre alguns astrólogos que Jung teve apoio no desenvolvimento tanto do seu projeto como para ampliar o seu conhecimento a respeito do tema, né? Então, os astrólogos que colaboraram com Jung também. E falamos sobre o símbolo como um método de ampliação, como uma hermenêutica, né? E as várias hipóteses levantadas por Jung a respeito da astrologia, de como explicar o seu papel e por que razão ela funciona, né? Essa posição foi mudando no decorrer do tempo, como eu mostrei para vocês. Falamos também sobre numerologia, como um sistema ordenador, falamos sobre sincronicidade, e falaremos mais sobre sincronicidade no próximo vídeo, que terá uma abordagem um pouco mais, digamos, junguiana em seu escopo. Mas vamos a uma definição breve dada pelo próprio Jung sobre sincronicidade. Sincronicidade, etimologicamente, tem alguma coisa a ver com o tempo e o espaço, uma espécie de simultaneidade, mas o Jung segue dizendo, em vez de simultaneidade, poderíamos usar também o conceito de coincidência significativa de dois ou mais acontecimentos e que se trata de algo mais do que uma simples probabilidade de acasos. Casual é a ocorrência estatística provável de acontecimentos com a duplicação de casas sendo possível. O conceito de sincronicidade, tese de Jung, fundamenta a astrologia moderna, onde uma dimensão na qual a psique e o mundo interagem intimamente e se refletem reciprocamente. Disse assim Stein, em 2006, página 178. E vamos a outro aspecto importante, pouquíssimo discutido, ou mesmo trazido ao conhecimento dos astrólogos, né? Em Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung diz: em Bollinger, estou no meio da minha verdadeira vida. Sou mais profundamente eu mesmo. Não há nada na torre que eu não tenha crescido de sua própria forma ao longo das décadas. Nada com a qual eu não esteja ligado. Aqui tudo tem sua história e a minha há de espaço para o reino sem o espaço do interior do mundo e da psique. Em 1950, fiz uma espécie de um monumento de pedra para expressar o que a torre significa para mim. A pedra fica do lado de fora da torre e é como uma explicação dela. É uma manifestação do ocupante, mas que permanece incompreensível para os outros. Isso está em Memórias, Sonhos e Reflexões, da página 252 à página 255. Eu já mostrei a vocês uma fotografia da pedra de Jung, que ele esculpiu. E o que é interessante, e foi para mim totalmente emocionante sobre essa pedra, é que a inscrição inclui muitos glifos planetários. Em Memórias, Sonhos e Reflexões, as palavras são traduzidas, mas nenhuma menção é feita aos glifos planetários. Nenhuma das biografias que li menciona esses glifos. Parece-me que, apesar de não manter segredo, o fato dos glifos há, no entanto, uma conspiração meio que de silêncio. Embora haja uma imagem dessa pedra em palavra imagem, editada pela Aniela Jafé, o fato da sua escultura incluir glifos astrológicos não é comentado. Nas muitas fontes em que seu texto é traduzido, não há menção de que os glifos planetários são parte integrante da escultura. A tradução do texto da escultura é como segue: o tempo é como uma criança brincando como uma criança, jogando um jogo de tabuleiro, o reino da criança. Este é Telésforos, que vaga pelas regiões escuras deste cosmos e brilha como uma estrela das profundezas. Ele aponta o caminho para os portões do sol e para a terra dos sonhos. A primeira frase é um fragmento de Heráclito. A segunda frase alude à liturgia Mitra
E a última frase, Homero, Odisseia, livro 24, versículo 12. Memória, sonhos e reflexões, contém essa explicação. A pergunta que venho colocando é: o que significam os planetas dispostos da maneira que estão na inscrição? Isso é um arranjo alquímico ou o que sabemos é que a pedra tinha um enorme significado pessoal para o Jung. Ele a esculpiu no final da vida, e isso demonstra o seu envolvimento contínuo e permanente com a astrologia. O fato de Jung dizer que permanece incompreensível para os outros pode ser visto como um desafio, que a pedra o represente e que ela não possa ser entendida. Ele afirma que representa, mas é incompreensível, e de fato, parece que ele está certo. Pode ser que ninguém tenha ficado suficientemente fascinado pela pedra para querer desvendar o seu significado, ou pode ser que, representa os glifos astrológicos, os outros tenham relutado para explorá-lo mais. Prudence Jones, uma astróloga e acadêmica, me enviou uma lista detalhada de seus pensamentos e entendimentos, que lança alguma luz sobre essa pedra. Então, vamos ao que Prudence diz. A imagem, sendo uma mandala, é de todo o universo e contém os 7 planetas tradicionais. Mercúrio está no meio, com o Sol e a Lua, flanqueando os benéficos masculino e feminino, respectivamente, para os lados dele, e os 2 maléficos, acima e abaixo. Sua inscrição cita o versículo 1, 2, 3 de Heráclito, que se refere aos ciclos do tempo. Aion, que ele traduz apenas como tempo. Ele estava escrevendo o livro Aion na época que ele esculpiu a pedra. É como uma criança jogando um jogo de pessoal, que vale mais ou menos a dama para a gente, que deve ter sido um jogo de habilidade e não de sorte. Os versos anteriores dizem como os homens são como filhos de deuses. Então, esse verso presumivelmente indica que mesmo a eternidade é apenas uma gota no oceano do tempo. Em Platão, mais tarde, os ciclos dos planetas são vistos como as rodas do destino, mas não posso fazer nenhuma conexão com o jogo de tabuleiro aqui, a menos que seja com a ideia de que regras e trajetórias governam todas as coisas. Teléforos, que significa portador do objetivo, o realizador, é um deus real do início da Era Comum. Ele estava ligado a Asclépio como seu filho e ajudante, papel em que alguns comentaristas o veem como o deus da convalescença. Ele é sempre mostrado como uma criança ou um anão vestindo uma capa de lã com capuz, como na imagem de Jung. Algumas imagens mitraicas também têm telésforos, como mitras. Madame Blavatsky diz que o número 7, como sabemos, 7 planetas, também se chamava teléforos. Tá? Os 7 planetas são mostrados na pedra de Jung e, claro, aparecem no ritual mitraico. O mitraísmo possuía 7 níveis de iniciação que podem estar relacionados com a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, de acordo com a interpretação de Joseph Campbell. A maioria dos membros chegavam apenas ao 4º grau, Léo, e apenas uma minoria chegava aos escalões superiores. Os 7 níveis eram os seguintes: Córex, corvo, Cicripius, oculto, Miles, soldado, que tinha insígnias a coroa e a espada, Léo, leão, durante os rituais era ele que oferecia a mitra, as oferendas, Persis ou persa, Heliódromos, emissário solar. As suas insígnias eram tocha, o chicote e a coroa, e Pater, pai. As suas insígnias eram o barrete frígio, o bastão e o anel, que fazem lembrar o bispo. É importante destacar 2 axiomas do mitraísmo que chamam muita atenção. Deus Sol como invictus e a harmonia das tensões dos opostos. Os portões do Sol
são uma ideia mesopotâmica adotada na Grécia e que o Sol nasce entre dois portões e segue seu caminho que leva a eles. Os guardiões dos mitos mesopotâmicos e gregos eram criaturas estranhas porque eram liminares. Do contexto, os portões de Homero são provavelmente os portões ocidentais do Sol poente, mas as constelações de Câncer e Capricórnio também são portões de viagem do Sol ao longo do ano e foram ditos por Platão como os pontos de entrada e fuga das almas na vida terrena. A Terra dos Sonhos de Homero seria relevante aqui para o papel de Telésforos na incubação da cura e, claro, no próprio trabalho de Jung. O axioma de Maria, alquímico, é expresso pelas 3 linhas em zigue-zague e uma linha ondulada na mandala. Esse axioma aparentemente diz que o 1 se torna 2, se torna 3 e depois o 4, todos como 1. Assim, Telésforos, o realizador, parece estar aqui tanto em seu papel esculapiano quanto em seu papel mitraico. Ele é o retratado como os cuculatos que aparecem em uma das visões de Jung, e isso se equiparou a Aion, o assunto do livro que Jung estava escrevendo, examinando a religião astrológica mitraica. Jung havia colocado os 7 planetas simbolicamente nos cantos e no centro da mandala e os amarrou na numerologia pitagórica, 7 como Telésforos, e na alquimia. E Telésforos, o realizador, é tanto o ajudante médico quanto o assistente de Mitra em seu trabalho de matar o touro na consciência lunar e o velho Aion. Assim, a torre é onde a psique interior de Jung está ligada à estrutura simbólica do cosmos exterior, celebrado na época dos rituais mitraicos e dos rituais transformadores da alquimia. Ao estudar psiquiatria, Jung pensou ter encontrado uma maneira de integrar suas personalidades 1 e 2 e buscar evidências científicas para fundamentar seu conhecimento intuitivo. Era como se os 2 rios se unissem e, em uma grande torrente, me levassem inexoravelmente para os objetivos distantes. Isso foi dito em Memórias, Sonhos e Reflexões. Jung estava, sem dúvida, em uma personalidade número 2, quando ele criou essa pedra. E, de fato, durante o tempo que passou em Bollinger, essa foi uma razão pela qual era tão importante para ele. Foi aqui, após o seu rompimento com Freud, que ele explorou seu inconsciente por meio da imaginação ativa, e foi dessa intensa interação com o próprio inconsciente que nasceu a maior parte dos seus conceitos. No entanto, a atitude de Jung em relação à astrologia era principalmente ambivalente, e parece que seu problema com a astrologia era a falta de qualquer epistemologia coerente e científica. Em 47, ao escrever ao astrólogo indiano professor Raman, Jung lamentava a falta de pesquisas estatísticas por meio das quais certos fatos fundamentais pudessem ser estabelecidos cientificamente. Jung Letters, volume 1, página 476. Vemos aqui que já se incubava a ideia da pesquisa estatística sob sinastria do seu livro Sincronicidade. Escrevendo sobre astrologia em 52, Jung diz: meus pensamentos têm parado sobre os problemas semelhantes há vários anos, e suponho que eles estejam ainda, de certa forma, ou seja, meu pensamento inconsciente está definitivamente girando em torno do problema do tempo, de pesquisa científica, onde o Dr. G.R. Smith propôs uma nova teoria de espaço absoluto ou tempo-espaço absoluto. Pode ser que ele consiga explicar o trabalho astrológico, o trabalho a partir dessa base conceitual. Aqui, nessa data tardia de sua vida, Jung ainda está procurando uma explicação para a astrologia. E 2 anos depois, escrevendo ao astrólogo francês André Barbeau, Jung diz: em todo caso, a astrologia ocupa uma posição única e especial, e ao explicá-la, há uma razão para duvidar, tanto de uma teoria causal
quanto da validade exclusiva da hipótese sincronística. Em 1958, ele escreve: eu estaria inclinado a classificar a astrologia entre as ciências naturais. Mas mais tarde, naquele próprio ano, ele reafirma que a astrologia é acausal. A astrologia não segue o princípio da causalidade, mas depende de todos os métodos intuitivos, como a acausalidade. A astrologia seria um exemplo de sincronicidade em grande escala se houvessem fundamentos suficientes, descobertas suficientes para testá-la e apoiá-la, mas menos temos à nossa disposição uma série de fatos bem testados e estatísticas verificáveis que fazem o problema da astrologia parecer digno de uma investigação científica. E ele emenda dizendo: seu valor é bastante óbvio para o psicólogo, pois a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. O fato de ser possível reconstruir o caráter de uma pessoa com bastante precisão a partir de seus dados de nascimento mostra a validade da astrologia. Jung queria que algo que fosse comprovado. Jung se refere aqui ao problema da astrologia, que é realmente o problema que ele tem em sua luta para entendê-lo cientificamente ou rejeitá-lo. Embora haja provas incontestes que funciona e como ou por que, seguem um mistério que encontra ressonância em várias teorias científicas nos dias de hoje. A filha de Jung, Gerd Bauman, disse que pouco antes da sua morte, enquanto falávamos sobre horóscopos, meu pai comentou: o engraçado é que essas coisas, as danadas, funcionam mesmo após a morte. Bauman Jung, 1975, página 55. E, de fato, logo após sua morte, o meio do céu em progressão fez trígono exato com seu Júpiter nativo. Em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões, recém-publicado na época, tornou-se um best-seller. A filha de Jung usou o mapa progredido para fazer analogia com o fato do sucesso do livro. Essa citação, em uma situação íntima em que Jung não sentia necessidade de ficar na defensiva, demonstra que sua perplexidade em tentar dar um sentido científico à astrologia continuou até o fim da vida. No próximo vídeo, falaremos mais sobre sincronicidade e aspectos pertinentes ao atendimento, seja em terapia, assim como em astrologia. Aguardo vocês lá. Para quem perguntou no comentário do vídeo, seguem meus dados de contato. Deixe aqui seu like, seus comentários, suas observações. E espero vê-los em breve. Até lá. Um grande abraço.